A gente vai entrar agora no quadro Você e o Corinthians, tá? Eu vou começar com uma pergunta que eu te fiz no primeiro programa, porque é uma pergunta que eu gosto e, apesar de você já ter respondido, eu quero refazer ela para os outros convidados e deixar como uma pergunta fixa aqui do quadro, que é: de onde vem o seu amor pelo Corinthians? Eu virei corintiano por conta do meu pai. Meu pai sempre foi muito corintiano, sempre acompanhou bastante Corinthians. Era uma pessoa de ir nos estádios aí, anos 80, 90. Então eu desde novo sempre gostei de futebol, sempre meu pai sempre jogou, sempre acompanhei ele. E naturalmente comecei a acompanhar o Corinthians, né? Então, desde os 6 anos, eu lembro de praticamente tudo, de todas as temporadas do Corinthians. Boa. A segunda pergunta desse quadro aqui é: qual que é a sua primeira lembrança do Corinthians, assim, seja um jogo que você assistiu, uma ida ao estádio, um momento com seu pai, qualquer coisa. Eu lembro bastante já, tenho lembranças do ano de 2002 do Corinthians, que foi o ano que nós ganhamos o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil no primeiro semestre, e no segundo a gente acabou perdendo a final do Brasileiro para o Santos. Então eu tenho flashes de memória de lances daquele ano, e depois, claro, eu acabei vendo na internet, né? Então eu lembro bastante de assim, um que me marcou primeiro, um dos primeiros que eu lembro, é a semifinal da Copa do Brasil, é o primeiro jogo no Morumbi, São Paulo e Corinthians, apesar que os dois jogos sempre eram no Morumbi naquela época. O jogo de ida, São Paulo e Corinthians, que o David, centroavante, ele faz o segundo gol do Corinthians na partida no final do jogo, que o zagueiro do Corinthians dá um chutão, a bola sobra para ele, ele bate, a bola passa no meio das pernas do Rogério Ceni. Então de novo, eu tenho lembrança desse jogo. Aí acho que é uma das primeiras que eu tenho aí do Corinthians, que me Boa marcou lembrança. bastante. Boa lembrança. Agora a gente vai entrar numa rodada aqui de perguntas aleatórias. Essas duas aí serão fixas do quadro, tá? E aí sempre terão 5 perguntas aleatórias. A sua aqui é um jogo do Corinthians que você gostaria de mudar o resultado. Que eu gostaria de mudar o resultado. Eu acho que eu mudaria o resultado de Corinthians 2, Flamengo 1 nas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2010. Ok. Da Copa do E Brasil, não. Falei Copa do Brasil, da da Libertadores. Libertadores de Da 2010. Libertadores, é. Eu tenho uma história que fique para um outro programa quando eu estiver do outro lado aí para falar desse jogo aí. Esse jogo foi talvez o meu jogo mais marcante no estádio. Tem história bem Certo. legal, mas vamos deixar para um futuro. Hoje aqui é sobre você e aí eu queria saber suas 3 camisas do Corinthians preferidas. As três preferidas. Hum. Tem que E aí ser você que eu pode falar o tenha? porquê. Tem que ser que eu Que tenha ou não? não, Ah, que eu da mais história gosto. do Corinthians, seja uma camisa histórica, ou uma porque é muito bonita, ou por causa de algum título. Vou dividir. É, a primeira eu vou citar uma recente, que é essa All Black, que a gente usou até pouco tempo atrás. É uma camisa, acho que marcou bastante, tanto que a gente vira e mexe jogava com essa camisa como mandante, né? Caiu bastante no gosto da torcida, então é uma camisa que eu gostei muito. Uma outra que eu curti bastante é a camisa de 2005, aquela que era o design da Nike, da Total 90, que a gente foi campeão brasileiro em 2005. Lembro. E para fechar com uma mais antiga, eu gosto bastante da camisa de 99. Tanto da branca quanto da preta, mas eu acho a preta ainda mais bonita. Se alguém quiser pesquisar, é de 99, que tem um patrocínio da Batavo. Então eu gosto bastante, talvez sejam minhas três preferidas aí. De bate-pronto são essas. Eu acho que todo mundo que cair nesse quadro vai optar por essa camisa all black aí. Com certeza nenhuma das três, seja em qualquer posição, porque essa camisa é extremamente linda, eu adoro ela. Com certeza tá no meu top 3 de camisas aí também. E aí agora, Lucas, eu queria saber uma briga que você se envolveu por causa do Corinthians. Não precisa ser uma briga, vias de fato, mas se tiver uma história pode ser também, mas uma discussão mais acolorada, uma vez assim que você, por causa do Corinthians, você acabou perdendo a linha. Cara, foram tantas que às vezes é difícil lembrar, viu? Porque geralmente quando perde eu fico louco, perco as estribeiras por alguns momentos. Mas o que eu consigo me lembrar aí não é nem com torcedores rivais, é com corintianos mesmo. Recentemente eu tenho uns colegas aí de um grupo que são muito fãs do Romero.
Então, desde o ano passado, eu sempre vira e mexe, discuto no WhatsApp com esses caras aí. Cheguei até a ofender eles, peço desculpa aí, mas na hora da raiva é complicado. Então, eu vira e mexe, brigo com os caras aí por conta da defesa deles pelo Romero. Pelo amor exagerado aí aos É, jogadores, né? Eu acho que eu te compreendo um pouco. Então, beleza, você escolheu aí suas discussões em grupos de WhatsApp com o Romero, e aí eu queria que você fizesse um exercício agora de simulação aí na sua mente, e se você fosse um jogador do Corinthians, qual jogador você gostaria de ter feito dupla junto? Se você se imaginar como atacante, um atacante para fazer dupla, um meio campista para pifar você, ou se imaginar como zagueiro, sua dupla de zaga. Então aí um jogador que para fazer dupla com você no Corinthians. apesar de não ser da minha posição, eu gostaria muito de ter jogado com o Marcelinho Carioca. E eu gostaria de ser atacante na época que o Marcelinho jogava no Corinthians. Caraca, não imaginei que você fosse escolher, que eu imaginei que você Né? fosse pegar alguém na defesa, mas é uma escolha muito, muito boa. É, eu imaginei algum zagueiro que casasse comigo, ou algum volante, mas o volante que eu gosto muito, talvez ele tenha a minha A característica. mesma Então eu função, não né? E o jogaria zagueiro junto. também, que você goste muito, É, provavelmente tem a sua característica. Entendo. E agora, ainda no campo imaginário, você como jogador do Corinthians, qual dos títulos que o Corinthians conquistou que você gostaria de ter sido o protagonista desse título? sem dúvidas, o Mundial de 2012. Mundial de O 2012. Mundial de 2012. Gostaria de estar ali na pele do Guerreiro, Sim, sim. o Até hoje, quando eu vejo o gol, Danilo, Paulinho, que foram destaques também no jogo. dá uma arrepiada ali. Legal. E agora, para finalizar o nosso quadro, uma pergunta fixa aí. Beleza, você teve essa carreira, fez dupla com o Marcelinho, decidiu o título mundial pelo Corinthians, e aí você se aposentou pelo Corinthians. Me dê uma frase, um pronunciamento aí de aposentadoria. Puta merda. Eu sou um péssimo com discursos, mas eu acho que eu seria curto e breve. Iria agradecer a torcida por todo o carinho, por toda a identificação, e que a partir de hoje eu seria mais um do bando para torcer por fora do clube, né? Acho que seria isso. Eu sou péssimo com discurso, péssimo para falar. Ok, então você se aposentadoria falando que sairia do campo e iria direto para o bando de loucos, né? É, Legal. Esse aí foi o nosso segundo quadro, Você e o Corinthians.